Olá você que acompanha este perfil, este canal no YouTube, no Rumble, enfim. Estamos aqui com mais um vídeo naquele formato diferente que eu prometi. E alguns vai ser desse jeito, na lousa, né, explicados. Que é agora sobre a imposição de mãos. Aqui vocês não vão estar conseguindo muito por causa da minha luz, tá? Mas está escrito imposição de mãos. O que era a imposição de mãos na Bíblia? Vamos ver? Nas escrituras, nem sempre era sobre uma pessoa, como a gente está acostumado a ver pelo sistema religioso, tá? Em Êxodo 29:10 e verso 15 também, encontramos o modus operandi ritualístico que Arão e seus filhos teriam que realizar, tá? Assim está escrito: farás o bezerro chegar diante da tenda da reunião, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do bezerro. Tomarás depois um dos carneiros, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Então, em Êxodo 29:10, 15, temos o primeiro contato com essa imposição de mãos, tá? Vamos lá. Êxodo 29:10, também verso 15. Tá, então aqui é pôr a mão sobre a cabeça do bezerro. Então, em Êxodo 29:10, 15, era pôr as mãos sobre a cabeça do bezerro, tá? Tomarás depois uns carneiros, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Ou seja, vai pôr a mão também sobre a cabeça de um dos carneiros. Tá bom? Também sobre carneiro. Tá bom? Também sobre um carneiro. Tá? Aqui tá escrito também sobre carneiro. Vamos lá. Por que pôr as mãos sobre o animal? Vamos ver. O livro que traz um comentário a respeito desse verso diz: à medida que cada animal era trazido ao altar, os sacerdotes deviam examiná-los para certificar-se de que atendiam às exigências da lei. Após essa verificação, um ritual simbólico de confirmação era representado, no qual os sacerdotes colocavam as mãos sobre o animal, assumindo a responsabilidade por sua morte e pelo motivo do sacrifício. Então, o ato de pôr as mãos ali quer dizer, eu estou sendo responsável, eu que estou botando as mãos sobre esse animal. Alguns sugerem que esse ato correspondia a uma afirmação de posse. Eu tirei do comentário histórico-cultural da Bíblia, que eu tenho aqui, Antigo Testamento, por John W. H. Walton, né? Enfim, na página 140 ao 141. Ainda nos livros da Antiga Aliança, encontramos sentido parecido em Levíticos 4, verso 15. Vamos lá. Diante do Criador, os anciãos da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante de YHWH. Está no contexto da oferta para purificação a fim de obter o perdão de Deus. Então, em Levíticos 4:15, o contexto também, né, de pôr as mãos sobre a cabeça do novilho, sobre a cabeça do novilho, por quê? Oferta de purificação. Tá bom? Já é a segunda referência que a gente tem sobre a cabeça do novilho no contexto de oferta de purificação para Deus. Vamos lá. O perdão, né? A fim de obter o perdão de Deus. Vamos lá.
Além do significado de pôr as mãos sobre o sacrifício expiatório, para que houvesse a consagração do animal, para que assim que o animal fosse morto fazia expiação pelo pecado daquela pessoa, a imposição de mãos era um método para a designação de alguém para um cargo ou dever. Além daqui, ó, primitivamente, sobre a cabeça do bezerro, novilho, tendo a responsabilidade, e por ele ter colocado a mão em expiação por ele, ou por aqueles que ele estava fazendo aquele sacrifício, o qual os outros não era permitido, mas sim a ele, existia também a posição de mãos como um método para designar alguém para um cargo ou dever. Veremos exemplo disto em Atos 6:6. Vamos lá. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhe as mãos. Que os religiosos gostam dessas coisas ritualísticas, pegam qualquer coisinha da escritura para dizer que eles seguem a escritura. Mas não. Vamos lá. Agora já estamos em Atos. Atos 6:6. Impuseram as mãos para um cargo, né? Para um dever. Para um dever. Beleza. Impuseram as mãos para um dever. Para aquele povo daquela época. Vamos lá. O contexto do verso 6 é que os helenistas estavam reclamando contra os hebreus. Eles diziam que suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Os helenistas falaram para os hebreus, as nossas viúvas aqui estão passando fome. Essa distribuição aí que estão fazendo tá errada, não tá indo para elas, não tá chegando a elas, não tá sendo suficiente. Aí os 12 apóstolos convocaram a multidão para que procurassem dentre eles irmãos, 7 homens de boa reputação para que ficassem encarregados dessa tarefa. E como de costume deles, para que ficasse simbolizado para todos aqueles que ficariam designados aquela tarefa. Então impuseram as mãos para um dever. Qual que era o dever? Distribuição de alimentos. Tá bom? Então eles procuravam entre eles 7 irmãos lá no meio do que eles estavam se reunindo lá no meio dos irmãos, sem ser templo religioso, tá bom? Tá bom? Por favor, vamos sair dessa mentinha pequena. Então puseram as mãos para um dever, sobre o dever de distribuição de alimentos, né? O dever é uma tarefa, tá? É uma tarefa. Então, eles ficaram encarregados de fazer essa distribuição de alimentos, tá? Em vez de eles ignorarem, falar, dane-se. Não, vamos fazer a coisa certa, então vamos eleger, dentre os que a gente conhece aqui, nossos irmãos, alguns, 7, mais especificamente, para distribuir alimentos. Beleza. Tá? Era um simbolismo. Aqueles que eles impuseram as mãos eram que iam ficar encarregados, tá bom? O Espírito Santo, em uma de suas primeiras, vamos dizer, manifestações, algumas pessoas o receberam através da imposição das mãos. Vamos lá. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Este, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Então, começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Em Atos 8, 14, 15 ao 17. Então, você pode acompanhar essa narrativa também em Atos
18. Aí tem um monte de verso. 14 ao 15, mas também no 17. Tá? Recebiam o Espírito Santo ao ser impostas as mãos, né? Ao imposto as mãos. Bom, vamos lá. Vamos lá, tô escrevendo bem grande aqui. Não é do meu costume, tá? Porque fica feio, pelo menos na minha visão. Mas é porque para vocês enxerguem, tá? Então, em Atos 13, há a convocação de Barnabé e Saulo para a obra a qual o Criador os destinou. E como de costume, o que aconteceu? Vamos lá. Em Atos 13. Nossa, eu diminuí agora. Atos 13. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Tá bom? Então, para eles continuarem no que foi designado, na hora da despedida... Na despedida, foi imposta as mãos. Beleza? Beleza. Paulo, em Éfeso, achando alguns discípulos, os interrogou se receberam o Espírito Santo quando creram. A resposta deles foi que nem mesmo ouviram que existe o Espírito Santo. Paulo batiza aquele povo somente com palavras, e assim, impondo sobre eles as mãos, o Espírito Santo veio até eles e falava em línguas, e também profetizavam. Isso está descrito em Atos 19, 1 ao 6. Então, em Atos 19, do 1 ao 6... falaram em línguas e profetizaram. Então falaram em línguas e profetizaram depois que foi imposta as mãos. Quem impôs as mãos? Paulo, né? Em 1 Timóteo 5... vamos por aqui primeiro. Falaram em línguas. Essas línguas estranhas que a gente conhece hoje. Gente, isso daí é a glossolalia, tá? Que alguns dizem que é do Espírito Santo. Isso daí não é Espírito Santo nenhum, tá? Porque essa é uma língua confusa. Tá? Falar em línguas, o ato de falar em línguas, conforme está lá em Atos, se não me engano, 2, né, que começou isto, é de cada um ouvir no seu próprio idioma. Lá o milagre não é em falar em línguas, tá? Primeiro que ali não era fogo do Espírito Santo, era um som. Terceiro, o milagre era ouvir e não falar. Quarto, eles não falavam em língua estranha, falavam cada um em sua língua daqueles que ouviam. Ó, por exemplo, eu sou brasileiro, eu tenho um alemão aqui. Eu não sei nada de alemão e ele também não sabe nada de português. De repente vem um som, ele começa a falar no português que eu entenda e eu fale para ele no idioma que ele entenda, que é o alemão. O milagre não está no falar, mas sim no ouvir. Você tá me entendendo? Vamos lá. Agora em 1 Timóteo 5:22. A ninguém impõe as mãos apressadamente, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te puro. Ué, como assim? Como assim? Vamos lá, gente. Agora 1 Timóteo, né?
Já em 1 Timóteo já tem uma brecação aí. Vamos parar, calma lá. Não é bem assim. Bom, vamos lá. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz para que Timóteo não coloque precipitadamente as mãos sobre alguém. E por quê? Como vimos em Atos 6:6, tá? Impor as mãos também era a forma que designava alguém ou algum grupo que ficaria naquela tarefa, tá? Então, assim, podemos dizer que Paulo adverte Timóteo a não fazer isso precipitadamente, porque o verso continua: nem participe dos pecados alheios. Ora, se você designa uma pessoa para cumprir e cuidar de alguma tarefa, e ela não for justa e reta diante de Deus, você se tornaria cúmplice dos pecados daquela pessoa. E como foi aconselhado por Paulo no mesmo capítulo, repreende os que pecam diante de todos, a fim de que os demais temam. É assim que Timóteo deveria se portar: repreender e não ordenar alguém que peca para algo tão puro. Imagina, em Atos 6, para que você entenda o que eu escrevi aqui, estou repetindo o que eu escrevi e meu pensamento aí. Olha aí, em Atos 6:6, impuseram as mãos para um dever, que é uma tarefa. Qualquer tarefa é distribuição de alimentos para as viúvas que os helenistas estavam reclamando com os hebreus. Bom, lembra que estava escrito? 7 homens de boa reputação. Ou seja, aqueles santos, aquele que o povo olha e fala assim: aí está um verdadeiro servo de Deus. Tá? Não é qualquer um. Então, o que Paulo estava advertindo não é qualquer um, Timóteo, que você vai botar a mão que você acha que é bom. É aquele que tem uma boa índole, que evita de pecar, tá certo? Que anda nos caminhos do Criador e tudo mais. Tá bom, Timóteo? Não é qualquer um. Tá bom? Assim como eles tinham um pensamento na época de não era qualquer um que ia botar nessa tarefa, é uma tarefa simples, vamos dizer assim. Agora, para algo puro, mais puro ainda do que distribuir alimentos, aí há um cuidado. Imagina alguém de fora vendo isso. Imagina você ver aquela pessoa que não dá o testemunho para o que ela está fazendo ali. Não, impuseram as mãos em mim, então estou aqui. Imagina, não vai ficar ruim só para a pessoa que está ali, que foi imposta as mãos. Foi para quem impôs as mãos. E partindo disso, vai culpar Deus. Vai culpar esse simbolismo. Você tá me entendendo? O simbolismo. A pessoa, pelo entendimento do Espírito Santo, bota a mão lá. Profetizou e falou em línguas. Mas aquela pessoa que você botou a mão está com o testemunho correto perante o Criador dos céus e da terra? Eu não estou falando em ir à igreja, tá? Porque quando você ouve isso, uma pregação é isso. Obviamente ele não está nesses lugares, tá bom? Ele está dentro das pessoas. Portanto, não deve se frequentar e nem precisa. Tá? Eu duvido qualquer teólogo mostrar que precisa. Já vi dizendo que não vejo problema, tá? Não vejo problema. É claro, teólogo, claro que não vai ver problema. E não pode, né? Senão, chute no bumbum. Nesse pessoal. Não eu, né? Não eu. Mas sim o pessoal da religião. Então, era bom que se escolhesse pessoas de boa reputação, que realmente acreditava no que estava fazendo, acreditava no Criador dos céus da terra, no Salvador, do que qualquer um. Tá? Então, por isso que Paulo adverte Timóteo. Não é assim deliberadamente. Tá? Porque se você fazer isso, você vai estar sendo cúmplice. Porque você não pôs as mãos para orar e falou assim: para com isso. Não. Você designou ela para algum cargo, algum dever. Tá? Alguma tarefa. Mas você não falou para ela sobre o que ela está fazendo de errado. Antes de subir alguém para fazer alguma coisa, veja se ela primeiro tem um bom testemunho. Se ela segue aquilo mesmo, se não é hipócrita, se ama realmente ao próximo. É isso que Paulo está dizendo, entendeu? Porque senão, você sabendo dos pecados dela ou não, você se torna cúmplice. Você não falou nada, você já botou a mão, tá lá. Ela tá lá fazendo o que você ordenou.
tá? Vindo de você ou do Criador. Olha, um exemplo que eu coloquei. Um assassino cujas suas vítimas foram todas mulheres é subido ao cargo de cabeça de alguma ONG que defenda somente mulheres que sobreviveram a ataques de maníacos. Pensa isso. Ele não chegou lá sozinho, o assassino. Quem indicou fez ele chegar. Então o povo saberá que estes que ordenaram estarão sendo participantes desse pecado dele, do assassinato, mesmo que não tenham feito esse ato covarde, mesmo que eles não estavam lá no meio. Você entendeu o exemplo que eu dei? Eu dou um exemplo esdrúxulo, ridículo, às vezes até pornográfico ou violento para que você entenda do que eu estou falando. Você entendeu agora? É isso o sentido que Paulo escreveu a Timóteo. Então aqueles que vivem no pecado, presidiando alguma coisa, devem ser repreendidos na frente de todos, conforme Paulo diz, para que os outros temam. Por quê? Pois são pessoas públicas. E os outros que assistirão a esta repreensão devem temer, pois isso não é brincadeira, é algo sério e que tem consequências. Timóteo deveria se conservar puro sem ordenar alguém a qualquer tarefa antes de conhecê-las, pois se escolhendo pessoas que amam a prática do pecado, ele estaria sendo cúmplice dos pecados deles, desse amor ao pecado. Entendeu? Vamos lá. Jesus, ele curava as pessoas também impondo-lhe as mãos. Vamos lá. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Então ele podia curar sem pôr as mãos também, tá? É porque os religiosos, o problema... Por que eu trouxe esse vídeo? Principalmente como uma curiosidade. Mas não tem como falar disso sem falar do sistema religioso, porque eles usam muito desse daí, de impor as mãos. Parece que se não pôr as mãos, eles não estão orando por alguém. Se eles não pôr as mãos, não vai curar alguém. Jesus curava impondo as mãos. Nossa, começou a cair aqui, enfim. Ele curava impondo as mãos sobre as pessoas. Mas ele precisava botar a mão na pessoa para ser curada? Não, gente. É porque a gente sempre precisa de um toque, de um abraço, seja de mamãe, de namorada, do colega, do amigo, da amiga, do professor, de qualquer um. Precisa desse afeto. Então o Messias tinha estas coisas para se fazer com as pessoas. Ele podia curar qualquer um sem botar as mãos. Mas ele botava porque as pessoas pensam que colocando a mão aqui tá saindo algum poder da mão da pessoa. O poder não tá na mão da pessoa, está fora dessa dimensão. As mãos é só para demonstrar um jeito que se tem de curar, para dizer que ali está se fazendo. A pessoa precisa daquele toque e para que ela acredite. Tá bom? Vamos lá. Então ele podia curar sem pôr as mãos. Então isso de pôr as mãos não é tão importante assim. Foi usado lá no começo para o quê? Sobre a cabeça do bezerro, também sobre o carneiro, a cabeça do novilho, na oferta de purificação. Na nova aliança, impondo as mãos para um dever, a tarefa de alguém. Também recebiam o Espírito Santo ao serem impostas nas mãos. Aquele povo daquela época. Também na despedida, antes de, Saulo e Barnabé sair, pelo que o Criador botou eles para fazer, falaram em línguas e profetizaram somente após a imposição de mãos. E também Jesus curava impondo as mãos. Tá bom? Agora, Nicolas, que valia tem, sendo que isso está no Novo Testamento? Gente, isso quer dizer que o povo precisa de um toque ainda. Tá? Ou você acha que vai ser que nem Jesus, botar a mão e curar? Não. Você acha que botando as mãos ela vai falar em língua e profetizar? Precisa? A maioria dos que profetizam, por exemplo, dentro das denominações, é quem está no púlpito. Alguém botou a mão nele? Eu não vejo ninguém botando a mão nele, né? Ai. Vamos lá. Então, ele nem precisava curar pondo as mãos. Mas ele assim fazia.
ou somente tocando, como foi no caso do filho único de uma viúva na aldeia de Naim. Vamos ler essa passagem, já que eu não botei para justamente ler com vocês. Em Lucas 7:11, vamos lá? Em Lucas 7:11. Opa, já abrimos aqui, perfeito. Foi direto. Nananã. E o morto sentou-se e começou, então... Quê? Ah, não, vamos voltar. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe, não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o carregavam pararam. Disse ele então, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que ele tocou? Ele tocou no esquife. Ele não tocou no menino, ele não tocou na mãe. Não, ele tocou no esquife. Você sabe o que é o esquife? Pesquisa lá no dicionário para você ver. É interessante. Então ele não precisou, tá? O poder está no ele ter tocado ou na palavra dele. Tá? E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Como uma agnóstica já perguntou para mim, Nicolas, e se Jesus foi o Messias Jesus? Foi toda uma... Como que ela falou? Uma coisa coletiva, um surto coletivo. Porque ele podia ser qualquer coisa. Aí eu falei, moça, naquela época eles não viam ele como Messias, sendo que ele era. Não via ele como um sumo sacerdote, sendo que ele era. Não via ele como Salvador, sendo que ele era. Eles só viam o físico, eles só viam os milagres. O povo seguia ele, se regozijava e seguia ele por causa dos milagres. Não porque ele era alguma coisa, mas pelo que ele fazia. Então aqui o povo, como tinha referência somente de profeta, achou que ele era um profeta e nada mais do que isso. Sendo que ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Deus, mas na figura de filho. Entendeu? Então ele nem precisou tocar no filho único da viúva para fazer ele voltar à vida, né? Ressuscitar. Vamos outra passagem? Ou ao tomar a mão, só de tomar a mão de alguém, sem pôr as mãos sobre alguém ou pôr a mão, ele curava. Vamos lá ver. Em Marcos 5:35. Eu vou deixar aqui para vocês, ó. Toque. Toque é diferente de impor as mãos, tá? Jesus curava. Tá. Pelo toque. Pelo toque. Deixa eu ver a referência. Eu vou botar Lucas 7. Não vou botar o verso não, para que você leia completo. Lucas 7. Tomar a mão. Tomar a mão. Marcos 5? Exatamente. Marcos 5. Vamos lá. Vamos lá. O microfone está quase na frente de onde eu preciso escrever. Já já eu apago todo esse resto aqui, tá? Vamos lá. Marcos 5. Vamos lá, gente. Leia todo o contexto, tá? Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha morreu, por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente.
Vai lá botar a mão sobre a sua filha. Não, eu vou lá botar a mão na sua filha. Crê somente. Por isso que ele botava a mão nas pessoas. Porque elas criam ainda mais com o toque dele. Tá? O povo tem, o ser humano tem essa coisa nele, naturalmente. Tá? E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu um alvoroço. Muita gente chorando e clamando em voz alta. Entrando, disse: por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança e os que o acompanhavam. E com eles entrou onde estava a criança. Bom, se caçoava é porque não criam. Ele falou para aquele chefe da sinagoga crer. Se ele creu, perfeito, vai acontecer. Naquela época, naquele contexto, com Jesus aqui presente na terra. Mas o povo não ia acreditar. Ele não precisa daquele alvoroço todo. O povo sem fé, de zombaria, tá certo? Então, para o chefe da sinagoga, imagina um chefe do templo hoje, o Messias curaria. Messias é amor. Vamos lá. Tá. Tomando a mão da criança, disse-lhe, Talita cum. Eu não sei como se pronuncia, tá? Mas é a palavra do aramaico, a língua que o Jesus Cristo falava. É a língua aramaica. O que significa: menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes então expressamente que ninguém soubesse o que tinha visto. E mandou que dessem de comer à menina. Olha, eu fico extremamente irritado quando eu vejo certos teólogos liberais ainda aí da internet falando que Jesus era um falso messias, que não curava ninguém, não sei o quê. E aqui ele dizendo que ele curou a menina e não pediu para contar para ninguém. Porque o povo ia continuar ainda mais seguindo ele pelo que ele fazia e não pelo que ele era. Que a gente conhece, o Salvador, nosso Messias. Entende? Então, essa narração da menina está em Marcos 5. Então vamos lá, vamos continuar. Não precisava existir nem ser comum a imposição de mãos para algo ocorrer. Vemos isso em Jesus e também em outras passagens, como no livro de Atos. Vamos acompanhar? Ó. Mais um aqui que a gente pode puxar. O microfone tá no caminho? Tá no caminho. Eu vou ter que mudar isso daí. Vamos lá. Pedro estava ainda falando estas coisas. Que coisas? Pega o contexto, gente. É maravilhoso. Ah, tá? Eu só delimitei aqui para que vocês entendam mais facilmente. Vamos lá. Pedro ainda falando estas coisas, quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Somente as palavras de Pedro sobre Jesus, que ressuscitou no terceiro dia, esse é o contexto do que ele estava falando, e tornando isto visível a todo o povo e as testemunhas que andaram com ele, beberam ou comeram com ele, poderiam dizer que a ressurreição foi e é verdadeira, sendo assim juiz dos vivos e dos mortos. Então, somente de Pedro está falando sobre Jesus, como ele ressuscitou, que provas tinha que era verdadeiro para aquela época, e por meio do seu nome todo aquele que crê terá seus pecados remidos, só de ouvir, só pelo ouvir, ó. Não, Jesus, não, aqui já não é Jesus. Eu puxei isso aqui pensando que era Jesus. Ó. Agora, tinha que botar, era obrigatório pôr as mãos sobre a pessoa para receber o Espírito Santo? Não. Não. Só de ouvir a palavra de Pedro sobre Jesus, as pessoas receberam ele, tá? As pessoas caiu o Espírito Santo, o entendimento sobre o Criador caiu sobre elas, somente de ouvir.
Então não precisou de mãos aí, tá bom? O problema disto tudo é que hoje, desde aqueles que estão inseridos em alguma religião oriental, que utilizam essa técnica das mãos, ou aquele que predomina sobre o ocidente, se utilizam da imposição de mãos, mas como a religião já se sabe que se trata de mais uma deturpação. O problema disso tudo, uma das formas de controle da religião é se utilizar do misticismo, e a imposição de mãos também adentra nisto. Se utilizam de uma forma mística, como se fosse capaz de transferir energias positivas ou negativas para uma pessoa. Alguns chegam a utilizar isso na área de saúde. O Reiki, esse termo aqui, ó. O Reiki, que é utilizado ali pelas religiões orientais, também o Espiritismo fala sobre isso, tá? O Reiki, como sempre, através de uma iluminação, estas coisas aparentemente boas acontecem. Assim como é na Nova Era e maçonaria, ambos que é enganos satânicos, tá? Pesquisa sobre como é feito o Reiki, é também pelas mãos, assim, eles acham que estão transferindo alguma coisa, enfim. O Espiritismo, cujo fundador e tão conhecido pelo pseudônimo Allan Kardec, que foi um maçom iniciado na Grande Loja da França, também utiliza-se das mãos impostas sobre um indivíduo como se ocorresse uma transfusão de energia da pessoa que está passando para aquela pessoa, daquela pessoa para ela, tá? Como um auxílio, eles dizem que é como um auxílio temporário, que misteriosamente só funciona naquele momento, naquela hora, com aquela imposição de mãos, depois não. Diz eles que através do passe, que é o passe pela mão, temos a possibilidade da renovação emocional, de modo que se opera mudanças em nossos pensamentos e ações, somente pela mão. Olha o misticismo aí da religião. Finalizando, agora sabemos o que foi a imposição das mãos, desde a antiga aliança até a nova aliança, sem cair em misticismo enganoso, né, que os fracos aí de mente caem e acreditam, tá? O Criador dos céus e da terra pode curar ou não alguém sozinho ou através de qualquer um. Não precisa de mão, de pé, de braço da pessoa fisicamente ali, tá? Jesus não cabe em nenhuma religião, não há espaço para ele, a religião é cheia, inchada de paganismo, sincretismo, engano, dolo, pecado, desgraça, mentira, deturpação. Então não tem espaço, ele não tem aonde reclinar a cabeça, até hoje não mudou, você acha que mudou alguma coisa? Em nenhuma delas há luz. Luz não se mistura com trevas. Na religião é somente trevas. Luz, que é o Criador, não está ali. Não está no meio. Jesus, ele está dentro de você. Então, somente com a orientação e conhecimento das coisas importantes, nele é o que importa. É no nome dele que há salvação. Ou seja, lembra da série sobre o nome? O nome dele é a salvação, a pessoa dele, não é as letras do seu nome, tá? Os religiosos são adoradores de homem e da Bíblia, do livro Bíblia. Agora, os católicos adoradores de imagens e esculturas. Os pseudo-despertos, adoradores de letras, que mal sabem eles de onde que vem. Sem ele não há quem se chegue a Deus. Como está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Assim como é bem dito lá no livro de João, né? Yohanan. Vamos lá. Então vimos que lá na antiga aliança era sobre a oferta de expiação, transferindo a responsabilidade daquela morte para aquela pessoa. Ela ia ficar encarregada de fazer aquele sacrifício, de tirar o pecado do povo através daquele sacrifício, tá? Porque era uma forma arcaica, porque o povo era arcaico, ainda estava engateando, era o comecinho ainda. Então era necessário para que se fizesse isso, para que entendessem, mesmo que não entendem até hoje, o sacrifício do nosso Messias pela cruz. Ele, o ovelha que foi levado ao matadouro, enfim. Tá? Então,
também Atos dos Apóstolos. Atos de quem? Nós de hoje em dia? Não, dos apóstolos, tá? Você vai deixar alguém a dever de alguma coisa, você bota a mão sobre ela ou fala com ela? Não precisa de botar as mãos, tá? Costume da época, para aquela época. De impor a mão para a tarefa de distribuir alimentos, né? De modo que chegasse para aquelas viúvas, porque os helenistas estavam reclamando. Em Atos 8, recebiam o Espírito Santo ao ser imposto as mãos, tá? Em Atos 13, na despedida de Saulo e Barnabé para a missão a qual eles foram designados pelo Criador dos céus e da terra, falavam em línguas e profetizaram. Em Atos 19, após a imposição de mãos, e Jesus curava impondo as mãos, mas também pelo toque e só de tomar a mão da pessoa, tá bom? Então, esse misticismo aí, só pegam da escritura para dizer que tem base, mas você sabe que não. Tá certo? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Que o Pai continue te abençoando, tá bom? Foi mais algo de curiosidade, mas também foi propício para falar sobre isso daqui, tá bom? Sobre o maçom do Allan Kardec, né? Ele tem um nome lá bem complicado de citar, então é bom a gente conhecer pelo pseudônimo mesmo, né? E a gente viu como era a imposição das mãos nas escrituras sagradas, tá bom? Agora o ato deles fazerem dentro da religião evangélica é só para dizer que eles têm base aqui, sendo que eles não são apóstolos, não tem base para ser pastor, nem ser bispo, nem diácono, nem nananana. Inclusive, neste momento, estaria preparando o estudo a respeito desses vocábulos com mais detalhes e vou botar aqui no grego para vocês o significado e como ocorre a manipulação dentro da teologia que esses religiosos utilizam, tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou e até a próxima. Tchau, tchau, viu? Obrigado por ter acompanhado.